Oriana pôs-se à procura do poeta. Procurou-o nas ruas, nas praças, nos jardins públicos. Procurou-o nos cafés, nas pastelarias, nas esplanadas, nas tabernas. Procurou-o nos miradouros, nas paragens dos elétricos e nas saídas dos cinemas, até que as luzes da cidade se foram apagando uma por uma. E quando cantou o primeiro galo de madrugada, só já havia uma casa com luz. É ali, disse Oriana. E caminhou para a luz. Foi ter a uma rua larga com casas altas. Oriana já por ali tinha passado de tarde, mas a essa hora a rua estava cheia de gritos, de pessoas, de movimento, de barulho de carros. Agora estava tudo quieto e calado. As portas e as janelas estavam fechadas. Só havia uma porta aberta, onde brilhava a luz que ela tinha visto. Oriana espreitou e viu uma grande sala com muitas mesas pequenas que tinham tampas de mármore brancas e frias. Era um café que de dia estava cheio de gente. Agora não havia ali quase ninguém. Havia só um criado com sono, encostado ao balcão, 4 homens escuros sentados à roda de uma mesa, à direita da entrada, e ao fundo, sozinho, sentado em frente de um copo vazio, estava o poeta. Oriana atravessou a sala em silêncio e sentou-se em frente a ele. O poeta estava tão perdido nos seus pensamentos que nem a viu chegar. Os seus olhos olhavam para longe e não a viam. A fada tocou-lhe levemente na mão, dizendo: "Sou eu, sou a fada Oriana. Voltei." "Oriana", disse ele rindo, e ficou um momento calado. Mas depois o seu sorriso desfez-se. A sua cara tornou-se triste e dura e perguntou: "Onde é que estão as tuas asas?" "Já não tenho asas", respondeu Oriana, baixando a cabeça. "Onde é que está a tua varinha de condão?" "Perdi-a", disse Oriana. "Se és Oriana, encanta a noite." "Não posso." Então o poeta disse-lhe quase gritando: "Não és Oriana. A tua cara é igual à cara da fada Oriana, mas mentes, porque não tens asas e não podes encantar a noite. Não és Oriana. O mundo está desencantado. Oriana vive na floresta com as árvores, com o vento, com as flores. Aqui não há Oriana. Vai-te embora, depressa." Falava cada vez mais alto. As pessoas começavam a olhar para eles. Oriana tapou a cara com as mãos e o poeta gritou: "Desaparece!" Oriana levantou-se e, escondendo a cara, saiu a correr do café. Ouviu os criados e os 4 homens rirem quando ela passava. Fugiu pela rua fora e os risos e as troças corriam atrás dela. E Oriana voltou para a floresta. A árvore e os animais. Quando lá chegou, nascia o dia. A madrugada estava branca de névoa. Era a hora em que os pássaros acordam e começam a cantar. Mas os pássaros tinham fugido para os montes e ninguém cantava. Que silêncio!" murmurava Oriana. "Vê-se bem que os meus amigos pássaros fugiram. Ai, como eu estou sozinha, como eu estou cansada. Não sei para onde hei de ir e não posso dar mais um passo." E dizendo isto, Oriana encostou a cabeça ao tronco de uma árvore e começou a chorar. Era um tronco forte, áspero, negro, e Oriana rodeou-o com os seus braços e colou a cara à casca rugosa. Então a árvore baixou-se e com os seus ramos pegou nela ao colo. Cobriu-a com a sua folhagem e pôs 2 folhas sobre os seus olhos, e Oriana adormeceu. Era manhã alta quando acordou. 1000 raios de sol atravessavam a floresta. Oriana viu o céu azul através das folhas verdes. Espreguiçou-se, respirando fundo os perfumes da terra. Sentiu-se cheia de alegria por tudo ser tão bonito e disse: "Que linda manhã!" Mas de repente lembrou-se do dia da véspera. Lembrou-se do lenhador, da moleira e do poeta.
Pensou: tenho de encontrar um remédio. Com certeza que há um remédio. Tem de haver um remédio. Mas o que é hei de fazer? E pondo o cotovelo no joelho e o queixo na mão, Oriana pôs-se a pensar, até que exclamou: vou procurar o filho do moleiro. Os animais que foram para os montes devem saber onde ele está. Vou pedir que me digam como é que o hei de encontrar. E vou-lhes pedir também que venham comigo à cidade ajudar-me a soltar o lenhador. E talvez que a raposa, que é tão inteligente, consiga convencer o poeta de que eu sou uma fada. E radiante com a sua ideia, Oriana faz um passe de dança. Depois, voltou-se para a árvore e disse: obrigada, árvore. Apesar de eu já não ter asas, tu viste que eu era uma fada. Quando eu cheguei ao pé de ti, vinha triste e cansada, mas tu deste-me a tua paz e cobriste-me com as tuas folhas. E agora eu vou procurar o filho do moleiro. Ontem eu chorava e julgava que não podia salvar os meus amigos e que não havia remédio para a minha tristeza. Mas tu cobriste os meus olhos com as tuas folhas e enquanto eu dormia, a minha tristeza desfez-se. Esta manhã é tão verde e tão azul e eu estou tão contente porque tenho a certeza de que há um remédio. Oriana despediu-se da árvore e foi a caminho dos montes. Os montes eram longe e estavam todos azuis. Oriana andou, andou e pensava: que difícil que é a vida dos homens porque não têm asas. E andou, andou, andou. Ao pôr do sol, os montes ficaram escuros contra o céu vermelho. E veio a noite e o luar caiu sobre os campos. Oriana procurou uma árvore para dormir, porque as fadas só podem dormir nas árvores. E encontrou um pinheiro. Durante a noite, o pinheiro dizia: quando passa o vento, imagino que sou um mastro. Logo de madrugada, Oriana pôs-se a caminho. Chegou ao alto dos montes e chamou todos os animais e disse-lhes: sou a fada Oriana. Eles disseram: mas onde é que estão as tuas asas e a tua varinha de condão? Oriana contou-lhes a sua história e perguntou: sabem onde é que está o filho do moleiro? Está aqui, disse o veado, que apareceu detrás de um penedo com o filho do moleiro às costas. Dá-mo, disse Oriana, que eu quero levá-lo à mãe dele. Uma fada sem asas? Disse o veado. É uma coisa muito esquisita. Não te posso entregar uma criança, porque uma criança é uma coisa sagrada. Não posso entregar uma criança a quem diz que é uma fada, mas não pode mostrar as suas asas. Eu sou uma fada, disse Oriana, mas não posso provar que sou uma fada. Apresenta testemunhas, disse o coelho. De qualquer maneira, disse a raposa, não podemos ter confiança nela. Por um lado, não tem asas e por isso não parece uma fada. Por outro lado, mesmo que seja a fada Oriana, não podemos ter confiança nela, porque a fada Oriana abandonou-nos, faltou à sua promessa e atraiçoou a sua palavra. Eu faltei à minha promessa, mas estou muito arrependida, disse Oriana. Há 3 dias que estou sempre a chorar. Apresenta uma testemunha, disse o veado. O peixe, disse a fada. Ele assistiu a tudo. Ele é que teve a culpa de eu me ter esquecido dos homens, dos animais e das plantas que vivem na floresta. Ele viu a rainha das fadas levantar a mão no ar e ouviu-a dizer que eu ia perder as minhas asas. Ele viu o vento que levou as minhas asas. Se o peixe disser que viu as tuas asas desaparecerem, levadas pelo vento, e que foi a rainha das fadas que te castigou, e que tu és a fada Oriana, nós acreditamos em ti, disse o porco-espinho. E se todos acreditarem em ti, disse o veado, eu entrego-te o filho do moleiro para o levares à mãe dele. Vou procurar o peixe, disse Oriana. Amanhã ao meio-dia venham ter comigo à beira do rio. Amanhã, disseram todos os animais, vamos ter contigo à beira do rio. Até amanhã, disse Oriana, e pôs-se outra vez a caminho. Andou, andou, andou. E no dia seguinte, mal nasceu o dia, Oriana estava debruçada sobre o rio chamando: Peixe,
Peixe, peixe, meu amigo! Apareceu o peixe. Bom dia, Oriana, disse ele com ar mal disposto. Estás muito mal penteada. Não tenho tempo para me pentear, disse Oriana. Há coisas muito mais importantes do que estar bem penteada. Tenho de salvar todos os homens, os animais e as plantas que vivem na floresta. Tenho de desfazer o mal que fiz. Eu vi a tristeza da mulher do moleiro e vi a miséria do lenhador e a solidão do poeta. Quero tornar a ser boa, quero ajudar os outros. Diz aos homens que tu sabes que eu sou uma fada. Oriana, respondeu o peixe, eu sou muito teu amigo, mas realmente não posso deixar de ter respeito pela Rainha das Fadas. A Rainha das Fadas está muito zangada contigo porque tu te portaste muito mal. Foi tua a culpa, disse Oriana. Perdão, disse o peixe. Não foi minha a culpa. Eu não sabia que tu tinhas feito uma promessa de tomar conta dos homens, dos animais e das plantas que vivem na floresta. Não tenho nada a ver com o assunto. Não vale a pena discutir, disse Oriana. Só te quero pedir isto. Como eu não tenho asas, os animais não acreditam que eu seja uma fada. Dizem que as fadas têm sempre asas. Eu quero que tu lhes digas que viste a Rainha das Fadas tirar-me as asas e que sabes que eu sou a fada Oriana. Está claro, disse o peixe, que eu sei que tu és a fada Oriana, mas essa história dos animais não me diz respeito. Peixe, disse Oriana, no dia em que eu te salvei, tu disseste: quando quiseres, vem ao rio e chama por mim. Pede-me tudo quanto quiseres. E por isso agora eu peço: diz aos animais que eu sou a fada Oriana. Sabes, disse o peixe, quando uma pessoa nos atira à cara o favor que nos fez, perde o direito à nossa gratidão. Oriana ficou muito corada, sem saber o que havia de responder. Apeteceu-lhe cuspir naquele peixe importante e covarde, mas lembrou-se do lenhador que estava na prisão, da mulher do moleiro que não sabia do filho e do poeta que já não acreditava em fadas. E resolveu ter paciência. Disse: Peixe, eu peço-te que digas aos animais que eu sou a fada Oriana. Está bem, disse o peixe. Eu não quero ser ingrato. Quando chegarem os animais, chama por mim. Obrigada, 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 disse Oriana. Até já, disse o peixe com um ar cerimonioso e bem educado. E desapareceu. Oriana pôs-se à espera dos animais. O sol foi subindo no céu, até que chegou o meio-dia. E ao meio-dia apareceram os animais. Vinham todos em bicha, com um ar muito sério. À frente vinha o lobo. No fim vinha o veado que trazia às costas o filho de um moleiro. Bom dia, disse Oriana. Bom dia, responderam os animais. Onde está a tua testemunha? Vem já, disse a fada. Está à espera do meu chamamento. E olhando-se à beira do rio, Oriana chamou: Peixe, 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 meu amigo. O peixe não apareceu. Oriana tornou a chamar: Peixe, 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 meu amigo. E o peixe não apareceu. Então o peixe? Perguntaram os animais. Ainda não teve tempo de chegar, respondeu a fada. E tornou a chamar: Peixe, 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 meu amigo. Mas o peixe não apareceu. Está atrasado, disse Oriana. Muito, disse o porco, que era pontualíssimo. Já passa do meio-dia. Vamos esperar, disse o veado. E puseram-se à espera. De vez em quando Oriana chamava: Peixe, 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 meu amigo. Mas o peixe não aparecia. O sol começou a passar para o outro lado do rio. Os animais começaram a zangar-se. Oriana estava aflita e envergonhada. Afinal, o peixe não aparece? Perguntou um coelho. Não aparece, concluíram todos. Deve-lhe ter acontecido alguma coisa, disse Oriana. Ele prometeu que vinha servir de minha testemunha. Mas não veio, disse a raposa. Oriana começou a chorar e disse: Talvez alguém o tenha pescado.
Alguns animais começaram a rir, outros zangaram-se. Disseste que o peixe vinha ser tua testemunha e o peixe não apareceu, gritou-lhe o lobo. Disseste que eras uma fada e não tens asas, resmungou o porco. E também não tens varinha de condão, acrescentou a raposa. Não tem testemunha e não é fada, gritaram os animais todos. Vamos embora. Eu sou uma fada. Mentes, gritaram os animais. Não minto, disse Oriana. E voltando-se para o veado, com a cara cheia de lágrimas, Oriana pediu: dá-me o filho do moleiro. Acredita em mim, eu sou uma fada. Não, respondeu o veado. Eu não acredito em ti. Vamos embora, disse o lobo. Oriana ficou sozinha e, chorando, dizia: Peixe, peixe, peixe covarde! Passaste dias e dias a dizer-me que eu era linda e agora eu chamo por ti e não apareces. Peixe ingrato, mentiroso e covarde. Salvei-te a vida e agora não me ajudas. Estou sozinha, sozinha. Quem me há de ajudar? Então ouviu atrás de si um barulho. Calou-se e escutou. E uma voz doce, meiga e ondulada chamou: Oriana! Oriana voltou-se e viu ao seu lado uma fada muito bonita que a olhava sorrindo. Os seus olhos eram pretos e brilhantes. Os seus cabelos eram iguais a serpentes azuis escuras. As suas asas eram de 1000 cores, como as asas das borboletas. E trazia na mão esquerda outras 2 asas. Oriana, disse ela, queres tornar a ter asas? Quero, disse Oriana. Estas asas que trago na minha mão esquerda são para ti. Para mim? Repetiu Oriana, que nem acreditava no que ouvia. Sim. Dá-mas depressa, depressa, pediu Oriana, tremendo. Primeiro, tens de fazer uma promessa. Que promessa? Perguntou Oriana. Então a fada de cabelos pretos sorriu e disse: Eu sou a rainha das fadas más. Se queres que eu te dê estas asas, tens de prometer que de hoje em diante passarás a cumprir as minhas ordens. E quais são as tuas ordens? Respondeu Oriana. As minhas ordens, disse a rainha das fadas más, são estas: sujar a água das fontes, pôr teias de aranha em cima das flores, fazer secar as sementes que estão na terra a germinar, roubar a voz dos roxinóis, azedar o vinho, roubar o dinheiro dos pobres, empurrar as crianças, apagar o lume dos velhos, roubar o perfume das rosas, atormentar os animais, desencantar o mundo. Não, 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 disse Oriana, recuando com horror. Eu não quero fazer essas coisas. Se não prometes fazer estas coisas, não te dou estas asas, disse a fada dos cabelos pretos. Antes quero não ter asas. Sem asas não podes ser uma fada. Antes quero não ser uma fada. Pensa bem, Oriana. Estas asas têm 1000 cores, como as das borboletas, e com elas poderás voar no ar, em vez de andares com tanto custo, passo a passo, sobre a terra, rasgando os teus pés nas pedras dos caminhos. Antes quero ser boa, disse Oriana. Quero ser boa, mesmo que por isso não possa ter asas. Que pena que eu tenho de ti, Oriana, disse rindo a fada má. Tu fazes tudo pernas para o ar. Primeiro perdeste as tuas asas por causa dos elogios de um peixe. E agora eu trago-te 2 asas iguais às das borboletas e tu não as queres. Tenho dó de ti, Oriana. És tonta e pateta e não sabes escolher. E a fada dos cabelos pretos desapareceu a rir. Oriana ficou sozinha e pensava: nunca mais terei asas. Porque me enganei, perdi as minhas asas azuis. Porque não quis ser má, perdi as asas iguais às asas das borboletas. Agora é como se eu não fosse uma fada. Ninguém nunca mais acreditará que sou uma fada. Talvez eu própria até me esqueça de que sou uma fada. Tenho de viver como se fosse uma rapariga como as outras.
Nunca mais poderei voar por cima dos caminhos cheios de pedras. Tenho de caminhar passo a passo pelos caminhos cheios de pedras, como as outras raparigas. Mas posso ao menos ser boa. Posso ir para a cidade e ajudar os outros. Tenho de ir para a cidade, porque é lá que a vida dos homens é mais difícil. E Oriana pôs-se a caminho da cidade. O abismo. Andou, andou, e quando ia já quase a meio caminho, viu ao longe um vulto que vinha da cidade avançando ao seu encontro. Era um vulto escuro, todo curvado, que caminhava devagar, encostado a um pau. Oriana percebeu logo que era a velha e pensou: coitada da velha, eu nunca mais a vim ajudar e ela, quase cega, anda sozinha por este caminho tão perigoso ao lado do abismo. De hoje em diante vou tornar a guiá-la todos os dias, como antigamente. E apressou o passo para chegar mais depressa ao pé da sua amiga. Mas de repente Oriana deu um grito, porque viu a velha enganar-se na direção e começar a caminhar para o abismo. Ai, disse a fada, ela vai cair no abismo. Gritou, para, para! E começou a correr. Oriana estava muito longe da velha e a velha estava muito perto do abismo. Mas a velha andava muito devagar e Oriana corria muito depressa. Corria, corria e gritava, para, para! Mas a velha era surda e catracega e, sem ver nem ouvir, caminhava devagarinho. Se eu tivesse asas já lá estava, pensava Oriana, e corria, corria. A certa altura, a velha parou para descansar. Estava a 1 passo do abismo. Oriana, a 10 passos dela, pensou, ainda chego a tempo. Mas quando Oriana já estendia o seu braço para a agarrar, a velha deu um passo em frente e caiu no abismo. Ai! Gritou Oriana. Esquecendo-se de que não tinha asas, saltou no abismo para salvar a velha. Conseguiu apanhá-la pelas pernas e depois quis voar, mas não pôde. E lembrou-se de que não tinha asas. Ai de nós! Disse ela. Viu debaixo de si o fundo do abismo aberto como uma enorme boca que a ia devorar. Ai, ai, ai! Gritava a velha. E caíam, caíam. Mas de súbito, como um relâmpago, apareceu no ar a rainha das fadas. Estendendo o seu braço, ela tocou em Oriana com a sua varinha de condão. E no mesmo instante, Oriana parou de cair e ficou imóvel, suspensa no ar, segurando a velha. E a voz alta e direita disse: Oriana, cumpriste hoje a tua promessa. Para salvar a velha, esquecendo-te de ti, saltaste no abismo. E o teu dó pela tua amiga foi tão grande que nem te lembraste de ter medo, porque tu és a fada Oriana, a quem foram entregues as plantas, os animais e os homens da floresta. E és tu que os guardas para que eles possam viver em paz. Quando tu os abandonaste, os animais fugiram para os montes, as flores secaram e os homens foram para a cidade, onde se perderam nas ruas cruzadas. Mas hoje tu cumpriste a tua promessa. Por isso eu ordeno que de novo nasçam 2 asas nos teus ombros. E dizendo isto, a rainha das fadas fez um gesto no ar com a mão direita. E logo nos ombros de Oriana apareceram outras asas. Asas, asas, ai, minhas asas! Gritou Oriana, tremendo de alegria. E dando-lhe a sua varinha de condão, a rainha das fadas disse-lhe: toma esta varinha de condão e não esqueças nunca mais a tua promessa. E mal acabou de falar, a rainha das fadas, como um relâmpago, desapareceu. Então, Oriana voou com a velha até ao caminho e, pousando-a no chão, guiou-a até à floresta.
tonta de susto, a velha olhava à sua roda e dizia: "Ai, parece que voltaram as fadas." Mas Oriana já tinha desaparecido, pois rápida como uma seta voava para os montes. Quando ali chegou, chamou o veado, o lobo, a raposa, o porco-espinho e os coelhos e pediu-lhes o filho do moleiro. Os rapazes viram que ela era uma fada com asas e varinha de condão e entregaram-lhe a criança. Oriana tomou-a nos braços e voou muito alto por cima das nuvens até à cidade. E quando viu a rua onde morava agora o moleiro, desceu do ar e bateu à porta da casa. A porta abriu-se e apareceu a moleira, que deu um grito ao ver o seu filho ao colo de uma fada. "Está aqui o teu filho que tinhas perdido", disse Oriana. "Agora", disse a moleira, "vejo que és uma fada. Amanhã voltaremos todos para a floresta." E Oriana foi à prisão. Com a sua varinha de encantar, adormeceu os guardas, abriu as grades e soltou o lenhador. E nesse mesmo dia o lenhador, a mulher e o filho voltaram para a floresta. E quando chegou a noite, Oriana entrou no café. O criado dormia, encostado ao balcão. Os 4 homens conversavam de costas para a sala. Na mesa do fundo, pálido e sozinho, estava o poeta. Oriana atravessou o café sem que ninguém a visse. Parou em frente do poeta e tocou-lhe ao de leve na mão. Ele levantou a cabeça e viu-a. Viu as suas asas e a sua varinha de condão. E viu que ela estava em pé no ar, sem que os seus pés tocassem no chão. "Sou eu", disse ela. "Agora vejo que és tu. Agora vejo que és uma fada. Obrigado, Oriana, porque tu voltaste." Oriana deu-lhe a mão e, sem que ninguém os visse, saíram do café. Atravessaram a cidade e as suas ruas cruzadas com anúncios luminosos. Atravessaram as praças, as avenidas e os cais e saíram da cidade. Foram pelo caminho ao longo do abismo até à floresta. A lua cheia iluminava os montes e os campos. Quando chegaram à floresta, o poeta pediu: "Oriana, encanta tudo." E Oriana levantou a sua varinha de condão e tudo ficou encantado. A Fada Oriana, de Sofia de Mello Breiner Andrezen. Espero que tenham gostado. Beijinhos!